Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Uma vez mais, nós teremos aqui uma classe de estudo bíblico virtual, né? Hoje a aula será unicamente pelo YouTube, é um material gravado. Então, ficaremos contentes se nós pudermos ajudar em qualquer dúvida que alguém enviar pela caixa de chat, né, nosso, da nossa aula, que está sendo transmitida, né, estreando na modalidade de estreia, e nós teremos muito prazer em sanar dúvidas, ler observações que queiram nos fazer, e aí a gente vai crescendo junto, né, vai caminhando para a honra e glória do nosso Deus, aprendendo cada vez mais, né. Sempre um grande privilégio para o professor ter essa oportunidade. Eu não canso de dizer os nossos irmãos que estar como professor nessa classe também é ficar aprendendo muito com a vida de vocês. Então, toda a honra e glória a Deus por essa classe, pelos alunos, por todos por todos a quem alcançam, né, esse streaming de aula. A gente não sabe quantas pessoas são alcançadas por esse material, mas o objetivo é que o nosso Deus seja glorificado. Igual o material da nossa revista que a gente está estudando, Adoração Bíblica, que a gente esteja desenvolvendo uma adoração bíblica verdadeira, né? E a gente vai orar para começar. Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, nessa classe de estudo bíblico. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Nós temos testificado o teu poder no nosso meio. O Senhor faz boas todas as coisas, Senhor. E nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque Tu derramaste a Tua misericórdia em nossas vidas. É unicamente porque o Senhor nos alcançou primeiro que nós estamos aqui em, 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 em busca de procurar as Tuas verdades nas Escrituras, de estudar mais o Teu Evangelho. Nós não fazemos isso por um mérito pessoal ou por uma capacidade boa que nós devemos ter, pelo contrário. Nós sabemos, Pai, que nós somos maus, mas fomos alcançados por um Deus misericordioso. E louvamos a Cristo por isso. Recebe a nossa adoração, Pai querido. Ajuda-nos a compreender mais as tuas palavras, as tuas verdades. É isso que nós oramos. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Então, meus irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso material de estudo, adoração bíblica, parâmetros para a adoração em espírito e em verdade. É o que nós temos tratado já. ah, Nós já estamos na oitava aula, né, na aula de hoje. Então, nós temos aí 7 aulas já gravadas. Quem tiver tendo contato com a nossa classe somente hoje, nós recomendamos que, na medida do possível, você revisite esse material. Ah, As aulas variam um pouco, entre 1 hora, 1 hora e meia, mas quando você tiver um tempo livre e tiver interesse em adentrar nesse tema, a gente recomenda que você dê uma olhada na playlist que a gente já tem lá com essas 7 aulas. E a nossa oração é que você caminhe com a gente, né? Se você não tem uma classe de estudo bíblico, se você nunca pensou em participar de uma, esse primeiro contato que você está tendo com a gente é o pontapé inicial. Nosso maior desejo é que você tenha interesse contínuo em estudar a palavra de Deus. Nós queremos que você se sinta à vontade aqui no nosso meio, né? E, se possível, você tenha envolvimento maior com a EBD da igreja onde você congrega. Realmente não tem igual
É uma experiência de crescimento e comunhão. Então, parâmetros para adoração em espírito e em verdade é o que propõe, né, a nossa revista, uma revista da editora Didaquê. E a aula de hoje é o culto racional, a lição número 8. O texto que nós vamos ler, né, é esse texto muito conhecido, né? Nós estamos muito familiarizados com ele, nós lemos, muitas pessoas já leram várias vezes, mas para os que ainda não tiveram contato, eu transcrevi para facilitar, né? Romanos 12, versículos 1 e 2, e na tradução que nós comumente usamos na Igreja Presbiteriana, Almeida, Revista e Atualizada, esses dois versículos estão sob o título A Nova Vida. O texto diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto muito conhecido, repito mais uma vez, né? E a ênfase está justamente na parte que fala, que menciona o termo culto racional. Eu sei que nós temos uma predisposição a simplificar, né, os termos, e o que talvez possa estar passando pela sua mente, né, é que a questão do culto racional é diferente do culto emocional, né? Então, que a gente, o que o texto bíblico, em outras palavras, está dizendo é que a nossa adoração é uma adoração consciente, detida no estudo bíblico, uma vez que nós temos intelecto, né? E que a gente não pode cultuar a Deus apenas pelo nosso emocional, né? Onde há uma certa flexibilidade à forma, às, aos sentimentos, às manifestações do espírito, e não é isso que é estimulado no texto. De uma certa maneira, nós caminhamos sim nessa linha, mas não é apenas isso que o texto está falando. Não é bem isso, até porque, se vocês repararem bem, nessa tradução, ela está complementando a frase anterior. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ela está dizendo que esse apresentar o corpo em sacrifício vivo é o culto racional. E a gente vai fazer tentar explicar ao máximo o que significa, né? O que o texto está querendo dizer com o culto racional. E, a título de curiosidade, eu coloquei aqui na primeira parte, né, as diversas traduções que nos são muito familiares, né? Na nossa igreja, a gente, como eu falei, a gente usa Almeida, revista e atualizada, que está como ARA ali na frente, né? Mas a gente já teve algum contato, né, com outras traduções. Como vocês podem ver aí a ARC, né? Almeida Revista Corrigida, a NVI, Nova Versão Internacional, a TB, que é a tradução brasileira, é uma tradução histórica, né? Tem uma, uma participação muito grande num tempo antigo, né? Na história da igreja brasileira. Almeida, século XXI, a 21. A Nova Almeida atualizada, né? A NBV, que é a Nova Bíblia Viva,
a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a NVT, que é a nova versão transformadora, e a mensagem, que é a tradução daquele teólogo chamado Eugene Peterson. E, e eu separei aqui, né, eu fiz assim essa separação porque é como a gente encontra essa parte que fala sobre o culto racional e como ela aparece nessas outras traduções. Como vocês podem ver, culto racional, ela aparece nessas 5 que estão indicadas aí, incluindo a Ara, né? As 6, melhor dizendo. Então, dos textos bíblicos, das traduções que a gente tem disponível, realmente o termo culto racional é aquele que está realmente mais hegemônico, né, o termo. Na NBV e na NTLH, em vez de culto racional, vai estar verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Olha só, então a gente, deixa de ser um termo e agora vem uma explicação. Ela está trazendo algo mais claro. Espera aí, deu uma escapada aqui no áudio, uma pequena falha aqui. Mas então, ao invés de ter um termo, a gente tem uma explicação. É uma verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A NV, e isso está na NBV e na NTLH. Na NVT também vai estar algo muito parecido, né? Quase igual. Verdadeira forma de adorá-lo. Então, está muito parecido com essas 2 versões anteriores. E na mensagem, que é uma tradução que eu acredito que alguns alunos dessa classe já tiveram algum contato, porque o professor Hamilton ele gosta muito de usar essa tradução, né? É uma tradução, de uma certa maneira, ela foge um pouco do histórico de traduções para ser algo mais palatável do nosso idioma corrente, né? Algo que a gente não precise de tantos recursos para saber o que o texto está falando, né? E, de fato, é um texto que simplifica muito, bastante a compreensão, né? Só que, por vezes, o texto acaba tendo uma diferença muito grande, né? Eu, eu tenho aqui, temos aqui, né, que a, na mensagem, ao invés de estar culto racional, vai estar assim, receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele, né? Então, olha só como está bem diferente, né? Quer dizer, diferente em parte. E o nosso trabalho aqui vai ser investigar, né, se essas outras traduções elas estão coerentes com o sentido que é esperado do que é essa questão do culto racional. Mas primeiro vamos às definições, né? Mas é só para vocês verem, né? A mensagem realmente ela tem algo muito mais direto no idioma, né? Então ela ela tem aí essa proposta da tradução, ela difere um pouco disso, das versões tradicionais. A aplicação do ensino. Vale a pena a gente ler esse comentário na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, né? Porque o capítulo 12 ele está fazendo uma divisão na carta de Paulo aos Romanos. Diz assim o texto do comentário. A doxologia, no final do capítulo 11, e a natureza dos versos iniciais do capítulo 12 indicam um novo estágio na exposição de Paulo. O apelo ou exortação de Paulo, fundamentado nas misericórdias de Deus, desloca o pensamento de sua exposição da obra salvadora de Deus para a resposta que a graça de Deus deve evocar nos crentes. Nesse ponto, até a conclusão da carta, seu foco consiste em aplicar o ensino ao comportamento e aos relacionamentos dos cristãos.
Então, em outras palavras, né, o que está acontecendo aí na carta de Paulo aos Romanos, né, ah, é uma divisão, né? E aí vai mencionar que no final do capítulo 11 tem uma doxologia, né? Quem é familiarizado com esse termo, doxologia é é uma breve manifestação, né, de adoração a Deus. Como vocês podem perceber, os textos de Paulo, eles geralmente são muito tem muita carga teórica, né, de teologia e em Romanos não é diferente. Então, ali os 11 primeiros capítulos se deteve em uma grande quantidade de material voltado para falar a respeito da graça, né? Então, é um material teórico. E aí, depois dessa doxologia, no capítulo 12, vai começar a haver uma mudança na linha e ele vai começar a falar a respeito de como deve ser o comportamento cristão. Então, vocês percebam que Paulo está sendo muito pastoral, né? Onde ele trouxe a exposição bíblica e todo o conhecimento que ele tinha para falar, mas também a aplicação de como os cristãos devem pegar todo esse conhecimento que ele acabou de falar e colocar, aplicar na sua vida, né? Então, a partir do versículo 12, os cristãos têm disponível esse, esse, essas, esses relatos de como deve ser a vida em Cristo, né? Vamos prosseguir aqui. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, né? O que é isso? Né? E aí a gente já está adentrando realmente no aspecto do culto racional, né? Como ele complementa essa frase: sacrifício vivo, agradável, né? Santo. Diz assim também o comentário da Bíblia da Terra Reformada a respeito dessa parte. Agora, judeus e gentios estão juntos como o povo de Deus em favor de quem o sacrifício de sangue final foi realizado. É conforme está em capítulo 3, versículo 25, né? E o sacrifício remanescente é o da resposta agradecida, conforme 6, versículo 17. Corpo, entre aspas, significa todas as pessoas purificadas como indivíduos. Então, temos aí duas coisas, né? Primeiramente, é essa questão do sacrifício remanescente ser uma resposta em agradecimento àquilo que Cristo fez. Percebam, nós acabamos de falar a respeito das muitas traduções e agora a gente já tem a certeza de que aquelas traduções que estão um pouco diferentes do termo culto racional, elas foram muito felizes, né, em colocarem desse jeito, como sendo a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Isso é depreendido de maneira natural, mas na mensagem fica bem evidente. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. E aí nós temos, de fato, realmente a prática da gratidão, né? O coração agradecido pelo que Cristo fez, como sendo parte principal desse culto racional que a gente tem, né, dessa adoração verdadeira que a gente tem para oferecer a Deus. Então, o Eugene Peterson foi muito feliz em ter usado, né, essa tradução, esses termos, né? E que bom que isso realmente acrescentou uma, uma compreensão mais fácil, de maneira que a gente pode constatar isso, né, na Bíblia como um todo. E aí vamos ao culto racional. O culto racional é o culto apropriado para as criaturas redimidas. O vocábulo grego traduzido por racional distingue a adoração dos cristãos
dos sacrifícios dos animais do Antigo Testamento. E agora nosso culto é realizado pelo poder do Espírito Santo, conforme capítulo 15, versículo 16. Tudo isso que eu falei, todos esses textos que eu coloquei para vocês, não estão na nossa revista, né? Estão como eu falei, no comentário da Bíblia de Estudo da Fé Reformada, um material que eu tenho usado muito em auxílio às aulas e tem sido bastante edificante, né? E aí a gente consegue chegar a uma definição correta a respeito do que é esse culto racional. Percebam, né? E agora, com esse comentário, ele está, né, falando, acrescentando ao fato do agradecimento de Deus, agradecimento àquilo que Deus fez, ao fato o culto cristão ele ser diferente do culto do Antigo Testamento, né? Onde o sacrifício antes eram feitos realizados o sacrifício de animais para a substituição, né, da culpa pelo pecado, e no Novo Testamento, na Nova Aliança, é Cristo quem fez esse sacrifício de maneira definitiva, né? E a gente pode exercer essa gratidão a Ele e moldarmos a nossa vida em função desse agradecimento. A partir de então, a partir do conhecimento do Evangelho, a partir de conhecermos o senhorio de Jesus Cristo, tudo muda. Toda a nossa vida vai mudar, né? Em todos os aspectos da nossa vida, nós não podemos ter essa informação e só simplesmente colocar no bolso, tá, beleza, gostei disso, e botar no bolso e viver como vivia antes. Não, tudo agora vai mudar. Tudo vai mudar conforme é, esse conhecimento de que o Senhor Jesus Cristo realizou o sacrifício definitivo pelas nossas vidas. E Ele é o próprio Deus. E o seu sacrifício foi eficaz para a remissão do nosso pecado. Então, a gente realmente pode experimentar realmente um sacrifício vivo mediante ao coração agradecido pelo aquilo que ele fez. E, de uma certa maneira, a gente tentar imitá-lo nas nossas condutas que a gente precisa fazer no nosso processo de santificação, né? Uma vez mais, né, eu sei que essa aula está sendo transmitida, né, pelo YouTube. Se você quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma questão que você não tenha entendido, você pode escrever no chat, você pode escrever no vídeo mesmo, no espaço dos comentários. A gente vai ler depois, talvez seja até melhor para a gente visualizar. Escreva no espaço dos comentários e a gente pode responder para que todos possam ter uma compreensão exata, né? Então, quando a gente faz uma aula gravada, ela é mais difícil de a gente ter um feedback instantâneo, mas a, a gente se compromete com com essa, com essa tarefa de querer ajudar cada um de vocês que tenham dúvida nesse assunto. Beleza? Então, depois desses comentários da Bíblia de Estudo, da Fé Reformada, a gente pode agora adentrar o material da nossa lição propriamente dito, que vai falar sobre três aspectos que são muito importantes no que tange o assunto do culto racional, né? São de importante compreensão que a gente precisa ter para que a gente realmente tenha o hábito de oferecer a Deus o culto racional, como é exposto nas palavras do apóstolo Paulo. Então, o primeiro aspecto o autor da lição vai colocar é: o culto racional é prestado ao Deus revelado nas Escrituras. Então, percebam como é que está no texto. Conforme Isaías 42:8, o próprio Senhor afirma: Eu sou o Senhor, este é meu sangue. A minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Confrontando o diabo, que sempre reivindicou uma glória indevida, o Senhor Jesus citou Deuteronômio 6,13, declarando: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
Mateus 4, versículos 9 e 10. Então, um primeiro aspecto que a gente vai ter na lição é que a gente precisa conhecer esse Deus. A gente não pode adorar alguma coisa, algo, alguém que a gente não conheça minimamente. E há muito. É claro que as escrituras, elas não são totais em termos de desvendar todos os mistérios de Deus. As escrituras sagradas, né, o nosso livro, os livros de Gênesis a Apocalipse, eles dão uma compreensão suficiente para o ser humano entender a revelação e a mensagem principal e a natureza do homem e de Deus, né? Mas não são totais, obviamente. Deus perpassa, Deus é todo-poderoso, Deus está muito acima da compreensão do homem, né? E a simples questão de termos um Deus trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, já mostra a nossa limitação em compreender esse Deus. Como é que funciona isso, né? Um Deus que é único, só existe Ele, mas são três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a gente tem uma questão limitante, e isso referente à nossa limitação e às questões que envolvem a muitos outros mistérios da parte de Deus que a gente só vai compreender na glória, quando nós já estivermos diante de Deus, né? E enquanto não, nós precisamos nos satisfazer com a suficiência das Escrituras. O fato de elas, as informações que existem nas Escrituras serem suficientes para termos uma compreensão exata de Deus. E só isso já causa muitas questões que envolvem problemas, né? Porque o ser humano é idólatra, o ser humano é pecador, então ele tem uma certa facilidade aos desvios. Ele tem uma facilidade, se não é a graça de Deus, o ser humano está entregue ao distanciamento desse Deus, né? Se a Bíblia diz que o Senhor, né, é bom, e o Senhor é amor, isso não é suficiente para um homem pecador querer seguir a esse Deus, mesmo ele se autodefinindo dessa maneira, né? O ser humano, ele tem a sua natureza corrompida, né? O seu orgulho, que o faz, por inúmeras vezes, querer realmente se apartar desse Deus, de diferentes maneiras. E a questão da idolatria é só uma dessas muitas questões, né? E, e, e não é pelo fato de nós já estarmos no Novo Testamento, num tempo muito posterior ao Antigo Testamento, que nós podemos dizer, não, o ser humano, ele, ele passou daquela fase de ficar adorando estátuas, né? Estátuas, adorando esculturas. O ser humano já evoluiu para um estágio que não dá tanta atenção a isso. E, de fato, se nós formos analisar a história de uma maneira fria, a gente vai perceber que realmente o, o politeísmo que era visto no Antigo Testamento, né, os cultos às muitas divindades pagãs, eles não vou dizer que eles se perderam, né? São estão apenas nas páginas dos livros de história, né, nas, nos livros de arqueologia, mas nós já tivemos muito contato com o estudo, aqui na nossa classe mesmo, que realmente atestam que o ser humano corrompido é uma fábrica de ídolos. Então,
A gente precisa entender que o Deus verdadeiro ele se distingue daquelas distorções que o ser humano tende a criar em si. Então, a revista, né, ela trata nesse primeiro tópico, ela se detém em dois aspectos, mas não são únicos, claro, e que só são sanados se a gente realmente leva a sério o estudo bíblico e quer o comprometimento de buscar o Deus verdadeiro, né? Mas ele toca na questão da Trindade, né? Só aí a gente já tem um problema, porque existem denominações cristãs no nosso meio, no nosso tempo, que não que não dão devida credibilidade a todas as pessoas da Trindade como sendo divinos, né? Há denominações, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas não creem que o Espírito Santo é Deus. Então, a gente tem problemas de compreensão desse Deus verdadeiro que, que estão nos nossos dias. A questão, uma outra questão que a lição relevanta também é em relação ao culto propriamente dito, né? O culto, o serviço que é feito nos templos de adoração a Deus, eles são voltados para o Senhor, né? A adoração verdadeira ao Senhor. Mas muitas vezes, por distorções do pecado, eles acabam sendo direcionados para o homem, de maneira que o parâmetro sempre acaba sendo desviado. E nisso daí a gente coloca algo muito próximo, né? Quando, por exemplo, às vezes a gente faz acepção de adoração a Deus por sendo aquela conforme aquela que mais me agrada. Eu gostei muito dos exemplos que a gente teve na aula presencial, né? Porque a gente também não pode falar desses desvios como eles sendo muito distantes da nossa natureza, né? Embora nós saibamos que nós somos nascidos de novo, que nós realmente fomos alcançados pelo Senhor, nós não estamos imunes a práticas pecaminosas. A gente continua pecando, a gente precisa realmente se arrepender todos os dias dos nossos pecados, mas essa questão do culto agradar homens é muito próxima da gente, né? Quando, por exemplo, a gente faz uma pergunta simples, mas que diz muita coisa, né? Como é que foi o culto para você? Né? Quando termina o culto, como é que foi o culto para você? Quer dizer, como se o culto realmente tivesse que ter me agradado, né? Como se eu tivesse ido ver um espetáculo. Não, ali o culto era um serviço de adoração ao Senhor. E será que eu estava com o coração sintonia com o Espírito Santo para oferecer essa adoração? Ou eu estava ali passivamente querendo ser agradado? Né? É isso que o pecado faz no ser humano. Ele traz essa distorção terrível para o ser humano. Sutil, problemas sutis, assim, né? É, eu acho que eu já devo até ter mencionado alguma frase semelhante, né, nesse aspecto do culto, se agradou, se não deixou de agradar, e está errado, né? A gente tratar essa como sendo o homem na centralidade do culto. É preciso ter muito cuidado, né? Então, o nosso culto racional, ele envolve esse conhecimento de Deus, do Deus que é revelado nas Escrituras, né? O Deus, a Trindade, como eu falei, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, né? E não outro além desse. O segundo aspecto é o culto racional envolve a apresentação do corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós já falamos um pouco sobre isso, a gente só vai complementar com o texto selecionado está na revista, né? Mas é um texto que é extraído do comentário de João Calvino sobre Romanos, né? E olha só que interessante ele vai falar a respeito desse sacrifício vivo. A expressão sacrifício vivo, santo e agradável a Deus alude aos sacrifícios do Antigo Testamento. Tinham de ser sacrifícios vivos
não mortos, como os sacrifícios legais, né, os sacrifícios do Antigo Testamento, não eram. Tinham de ser santos, não mutilados ou com defeitos, mas inteiros e perfeitos em todos os seus membros e livres de males, conforme Levítico 22, 19 e 22. Tinham de ser aceitáveis. Ele coloca aqui os termos, né, que dizem que são traduzidos por aprazível e agradáveis, né? Placentem e beza. E não era suficiente sob a lei que os sacrifícios fossem santos, imaculados em si mesmos, tais como Deus requeria. Mas requeria-se da parte do ofertante um motivo certo, um sentimento certo, para que pudessem ser aceitos ou aprovados por Deus. Sem fé e arrependimento e uma vida transformada, eles não eram aceitos, mas considerados como abominação. Então, percebam, nós estamos falando aqui, né, de duas práticas diferentes. As duas estão sendo identificadas como sacrifício. O sacrifício do Antigo Testamento, que envolvia aquele protocolo de você sacrificar um animal, ele tinha que haver parâmetros ali. Ele precisava ser vivo, né? Sem defeito, não podia ser manco, não ter um dos olhos, ele não podia ser um animal qualquer do seu rebanho. Ele precisava ser as primícias, ele precisava ser o melhor daquilo que você tinha, né? E aí também o aspecto do aceitável. E essa questão é muito interessante, né, a gente mencionar isso, porque já no Antigo Testamento há textos que falam sobre os sacrifícios que não eram aceitáveis. Quer dizer, era tudo feito corretamente ali, né, o sacrifício, mas não era aceitável porque não era feito de coração, não havia ali um coração contrito diante de Deus, sentindo a alegria plena de ser perdoado. Não havia nada disso, era algo feito de qualquer maneira, né? E os profetas sempre denunciavam isso, inclusive usando palavras muito duras, né? Quando os profetas vão falar que está cansado do cheiro dos animais sacrificados, Deus não tem mais prazer nesses sacrifícios por causa disso, porque não eram aceitáveis. Então, esse aspecto do aceitável, ele diz muito as nossas vidas, já está apontando para o terceiro tópico, né, que a gente vai falar logo mais, mas já no Antigo Testamento ele tinha esse aspecto, né? Então, precisa ficar claro que o sacrifício que envolve a questão do coração grato, né, por aquilo que Jesus fez nas nossas vidas, e por causa disso, nós mantemos uma conduta em semelhança a Cristo para vivermos em novidade de vida, né? Evidentemente que a gente não tem como repetir a obra que Jesus Cristo fez na cruz. É impossível para nós. Se fosse possível para o ser humano, né, a gente não estaria tendo essa conversa. Mas é justamente porque não era possível para o ser humano que Cristo, né, sendo a promessa da sua obra salvífica para a humanidade, vai entregar o Filho de seu Jesus Cristo para que nós possamos experimentar a libertação do cativeiro do pecado. E é em função desse agradecimento que a gente vai tentar cada vez mais se assemelhar a esse Cristo. Ah, alguns dos cristãos, ao longo da história, estiveram muito mais próximos do que outros no que tange a questão de realmente os sacrifícios, né, que as pessoas tinham que oferecer. Os mártires que existiam nos primeiros séculos foram pessoas que entenderam
que eles tinham que ter essa postura, porque eles precisavam repetir, precisavam obedecer a Jesus Cristo, né? Eles precisavam se assemelhar ao seu mestre. Então, e o que movia isso principalmente, né? Era o esforço pessoal de cada um, não, era o Espírito Santo que havia tocado cada um deles, né? Nós só podemos ter essa definição realmente quando nós somos tocados pelo Espírito Santo. E é a partir de então que a gente vai vivendo em novidade de vida. Nesses processos de santificação, onde dia após dia nós vamos mortificando as práticas da carne, né? E uma oscilação também, né? Porque ninguém vai se tornar plenamente santo nessa vida, né? Nossa vida é sempre cheia de altos e baixos. Então, embora nós não tenhamos a prática do pecado, a gente peca, ainda peca. Mas Deus é um Deus gracioso que demonstra a sua graça quando nós temos o nosso coração contrito, né? O coração contrito que é motivado por esse Espírito que nos despertou para a salvação em Cristo. E o terceiro, né, o terceiro tópico, já caminhando para o final, o culto racional é oferecido por aqueles que são transformados pela graça de Deus. Somente aqueles em cujos corações já resplandeceu a luz divina para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo têm condições de apresentar a Deus esse culto regulamentado nas Escrituras, conforme 2 Coríntios 4:6. Ao escrever aos Romanos sobre o culto racional, Paulo está ensinando que esse culto verdadeiro é uma resposta de corações alcançados pela graça de Deus, transformados e orientados pelo Espírito, segundo os preceitos da palavra de Deus. Enganam a si mesmos aqueles que prestam culto que não é fruto de uma vida transformada pela graça, ainda que seja um culto marcado por intensas emoções, ritualismos e até mesmo conteúdos teológicos corretos. Então, percebam, o texto inicial da lição, né? Esses dois parágrafos foram extraídos da nossa lição, nossa revista. Então, estão falando um pouco disso que a gente estava falando no tópico 2, e acrescenta a questão de alguém estar enganado, pensando que está fazendo tudo corretamente. Nos moldes como era no Antigo Testamento, né? Você pega uma pessoa que vivia ali, de repente, em qualquer época do Antigo Testamento, seja dos reis, dos juízes, né? Na época de Samuel, na época do exílio, as pessoas ali levavam seus animais e se achavam um povo de Deus ali fazendo isso. Se achavam fazendo tudo corretamente. E se estivessem fazendo corretamente, obviamente, os profetas não tinham que vir tantas vezes para dizer: o sacrifício de vocês não não está sendo feito da maneira correta porque não começa no coração contrito, né? Então, assim como antes, hoje nós concorremos no mesmo risco, né? De estar fazendo toda uma forma de adoração, de nós estarmos todos moldados em aspectos formais, até mesmo bíblicos e teologicamente corretos, e o nosso coração está distante. Perceba a gravidade disso, né? A gravidade de você viver uma vida em engano. E é claro que a gente não pode incorrer no erro de ficar apontando o dedo e dizendo quem ou alguém ou fulano ou cicrano está praticando a adoração de coração sem coração, porque nós não podemos enxergar o coração.
Então, o que a gente sempre vai ver nas nossas reuniões é um povo temente a Deus, em adoração, nos nossos cultos, mas a gente sabe que nem todos estão em sintonia com, o coração, com a adoração por causa de seus corações. E tanto isso é verdade que, vez por outra, a gente percebe aqueles que caminhavam com a gente e agora não caminhando mais. Claro, a nossa esperança sempre é por um retorno daqueles que que abandonaram o Senhor, que abandonaram as Escrituras e o senhorio do Senhor Jesus, e até a questão do conhecimento teológico sobre a perseverança dos santos é um consolo para aqueles que têm parentes, por exemplo, que estão afastados temporariamente da, da comunhão, né, com Deus. E se eles forem eleitos de fato, um dia eles retornam, né? Mas a gente sabe que muitos não retornam. E, assim, é uma realidade. Então, é muito ruim a gente estar nessa condição, sabe? Se aqueles que são encontrados nessa condição, de repente, abandonarem as suas fés. Agir como se realmente estivessem cometendo um pecado que não se deve cometer, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é? A gente falou isso já algumas vezes, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o ato de você rejeitar a Deus, mesmo depois de Deus ter sido revelado em nossas vidas. Então, essa é a condição das pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus. E, assim, essas mesmas pessoas, elas podem estar incorrendo nesse tipo de erro. Então, para a gente que tem o coração moldado pelo Senhor, a gente pode continuamente ter esse momento de realmente reflexão, vermos se nossas vidas estão em temor a esse Deus e passar a viver realmente em comunhão com Ele e adorando Ele em espírito e em verdade, enquanto nós nos dizemos cristãos e tementes a Ele. Então, eram esses três tópicos que a gente tinha para falar, né, que estavam na lição. E, para finalizar, volto aqui mais uma vez. Né? Dessa vez, na lição de hoje, eu enchi bastante os comentários das Bíblias de Estudo da Fé Reformada. Né? Material que eu tenho gostado muito de consultar. Para finalizar, a gente vai na segunda parte, né, no versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Antes, os cristãos eram nulos em seus próprios raciocínios, conforme capítulo 1, versículo 21. Mas agora, a mente do cristão deve ser determinada e remodelada pelo conhecimento do Evangelho, pelo poder do Espírito e pelos interesses da era vindoura. Então, capítulo 8, versículos 5 e 9, e capítulo 13, versículos de 11 a 14. Mas não pela tendência passageira dessa era, conforme 2 Coríntios 4, 18 e 1 João 2, 17. Somente por meio dessa renovação santificadora é que o cristão se torna suficientemente sensível para conhecer o comportamento que a vontade de Deus revelada exige em cada situação. Amém. Eu acho que a melhor maneira de, de a gente terminar é de realmente tendo a dimensão de que a gente realmente precisa transformar a nossa mente. Se nós queremos oferecer a Deus a adoração bíblica, a adoração verdadeira, nós precisamos continuamente ter uma renovação da nossa mente. Graças a Deus,
a gente pode fazer isso de uma maneira mais fácil, né? Porque se dependesse da nossa própria esforço, da da nossa própria competência, nós estaríamos fadados ao erro e ao constante condenação aos pecados. E, de fato, o caminho natural de caminhar com as suas próprias pernas é o distanciamento de Deus, né? Se não é o Espírito Santo que nos aproxima de Deus, a gente realmente sucumbe. E a gente que participa da comunhão dos santos na igreja, né, a gente tem essa oportunidade preciosa, né, de estarmos sendo instrumentos de discipulado uns aos outros. Nós vemos ali que o Evangelho ele cresce no mundo, né, de uma maneira exponencial a partir de 12 homens, né, que foram discipulados diretamente por Jesus Cristo. E a prática continua, né? O que a gente está continuamente fazendo no seio da igreja hoje em dia é a prática do discipulado, né? Realmente exortarmos uns aos outros, caminharmos juntos. Isso ajuda bastante o nosso caminhar. Então, eu não sei como você pode estar recebendo essa mensagem, eu não sei se quem está me ouvindo agora, de repente, tem uma mágoa muito grande de determinadas denominações, mas eu queria dizer que Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã, que você não pode ficar nessa situação se você quer crescer em comunhão com Deus, se você não busca comunhão com os irmãos. Porque é essa comunhão com os santos que faz com que a gente realmente experimente essa renovação da nossa mente. Então, fica aqui uma motivação, né, um incentivo para que a gente realmente possa estar tendo, né, a, essa participação efetiva nos cultos presenciais, né, nos cultos na, nas igrejas locais. É isso que é assim que eu gostaria de terminar essa aula. Vamos orar para encerrar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Muito obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor falou ao meu coração. E nós temos aqui, Senhor, um povo que está comprometido em te buscar, em buscar, Senhor, a adoração verdadeira, a adoração bíblica que nós estamos fazendo, Pai, ao estudarmos as nossas sobre a tua natureza, a maneira como tu requeres a nossa adoração, Senhor. E nós queremos fazer isso de uma maneira plena, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a sermos instrumentos de exortação uns aos outros, para que nós possamos experimentar o crescimento e nos ajuda, Pai, no nosso culto racional. Nos ajuda a exercermos esse sacrifício vivo, Pai, que Tu requeres de nós. E muito obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício, pela, pela, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz, que nos redimiu, Senhor, de maneira plena. Louvado e exaltado seja o Teu nome, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui para o encerramento, né, da nossa aula, mas a gente tem que falar os nossos motos. O nosso moto da nossa classe, né, está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E o nosso segundo moto, né, o moto da nossa revista, desse modo, né, de estudo, está em João, capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém, meus irmãos. Que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana, né? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.